A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, está se iniciando aqui o projeto EBD. E queridos, para início deste projeto, nós estaremos abordando a revista Lições Bíblicas pela editora CPAD. Eu estarei disponibilizando um link logo à descrição do vídeo para que você possa estar comprando a sua revista de aluno. Ela sai no valor de uns R$ 8 até R$ 9 mais ou menos. Você pode estar comprando-a e desfrutando destes ensinamentos da Palavra do Senhor. E para este trimestre, que é o segundo trimestre do ano, nós estaremos aprendendo a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Queridos, adquira sua revista e desfrute destes ensinamentos. E sem perca de tempo, vamos iniciar a primeira lição, que diz o início da caminhada. Então, eu vou deixar aí na tela, você acompanha comigo esta leitura, que será no livro de João, capítulo 3, versículo 3. Se você quiser pegar a sua Bíblia para estudar comigo, pegue-a e estude juntamente comigo. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Queridos, aqui, quando nós abordamos este tema, nós entendemos que o início da caminhada cristã se inicia a partir do ponto a qual nós somos batizados, se inicia a partir de um ponto a qual nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se dá aí, então, o início da nossa jornada de fé. Porém, nós sabemos qual será o nosso fim, se seguirmos por este caminho. O nosso fim será a gloriação do nosso corpo. Nós teremos um corpo transformado e nós estaremos face a face com o nosso Deus. Porém, no meio do caminho há-se obstáculos, há algumas pedras que estão no meio do nosso caminho. Quando se trata do meio do caminho, nós temos e encontramos dificuldades. Porém, através dessas palavras, nós saberemos como lidar com algumas situações das nossas vidas. Nós saberemos como lidar com certas circunstâncias que podem nos levar a afastar-nos de Deus. No início dessa caminhada é algo excepcional, é algo maravilhoso, pois é um tempo a qual nós temos aquilo que nós chamamos de o primeiro amor. Mas na verdade nós estamos entusiasmados, animados para começar e ingressar nessa nova vida, nessa nova jornada. Porém, as suas dificuldades aparecem ao decorrer do tempo. Nós, nessas lições, aprenderemos como lidar com algumas delas. Né? A caminhada cristã inicia com o novo nascimento, obra efetuada pelo Espírito Santo mediante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a conclusão dessa obra se dará por ocasião da glorificação final dos salvos. Olha só, ou seja, a ocasião em que recebermos um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo quando aparece aos discípulos após ressurreto. Acompanhe comigo essa leitura bíblica. João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui nós vemos um diálogo entre os príncipes dos judeus, Nicodemos, príncipe dos fariseus, e Jesus Cristo. E Jesus disponibiliza alguns ensinamentos.
Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Então Jesus vai direto ao ponto. Nós vamos aprender um pouco mais sobre essas lições a qual Jesus Cristo estava nos trazendo. Acompanhe aí na sua tela esta leitura. Nós vamos estar lendo a introdução da aula. Neste trimestre, estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade. Nessa trajetória, conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Acompanhe comigo. A caminhada com Cristo. Compreendendo os dois caminhos. Na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela pode ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. Queridos, quando se trata a respeito da vida humana, nós devemos entender que, lá em Gênesis 1, Deus cria o mundo, Deus cria todas as coisas. Porém, quando Deus cria o homem, Deus o cria à sua imagem. E o que muitos requisitos teológicos entendem a respeito de a imagem de Deus é que se trata de a sua forma a qual ele é. Nós observamos que nós temos cabeça, nós temos a região peitoral, barriga, nós temos braços, nós temos pernas, pés, mãos. Então, quando a gente entende a imagem de Deus, a gente retrata isso, a forma a qual o nosso corpo é, a nossa estrutura. Porém, semelhança, a gente entende que o ser humano tem o direito de escolha. Assim como Deus escolhe fazer o que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer, para a glória dele, nós escolhemos o que nós desejamos fazer. Um exemplo disso, a gente escolhe a hora a qual acordamos. Nós temos o nosso horário de trabalho, mas nós escolhemos se acordamos 1 ou 2 horas antes de nós irmos trabalhar. Às vezes por necessidade, necessitamos acordar muito cedo, mas, ou às vezes por necessidade, também acordamos um pouco mais tarde para um bom descanso. Então, a questão de semelhança, a gente entende que se trata de escolhas. A gente escolhe o que fazer, a gente escolhe quando fazer e muitas das vezes como fazer. Quando se trata de humanidade, a gente escolhe até mesmo o caminho a qual a gente deseja trilhar. Seja ele um caminho bom ou seja ele um caminho ruim. O ser humano tem total direito de escolha, pois esta é uma semelhança a qual foi colocada no homem por Deus. E nós vemos no início da caminhada de Adão que Adão não tem a sua melhor escolha. Adão escolhe a desobediência. Adão desobedece aquilo que Deus tivera mandado ele fazer. E através deste pecado, o pecado se instala no mundo. O pecado começa a se espalhar pela humanidade. Por causa do pecado de um, todos pecaram. Acompanhe comigo essa leitura. Vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e plenitude no Espírito. Nessa vida, há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho ou uma filha de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Outrora, sejamos uma natureza caída. Outrora, sejamos uma natureza corrupta, uma natureza cheia de pecados, porque o pecado de um inflama a todos. Nós vamos observar que através de Jesus Cristo é o que nós temos uma nova vida. Nós vamos ver que através de Jesus Cristo é o único requisito para que possamos nos reconciliar com Deus. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo 23 vai dizer assim:
Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Lembra que eu disse? Pelo pecado de um, o pecado dominou a todos. E o preço do pecado é a morte. Porém, olha só, no versículo 24, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Ou seja, quando a gente se trata de uma vida com Cristo, nós estamos falando de remissão de pecado. É uma vida de transformação, é uma vida de novas oportunidades com Deus, é uma vida de novos pensamentos, né? É uma vida de novas esperanças. E é por isso que Paulo nos diz em Romanos 12, o capítulo 2, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Basta você dar o seu primeiro passo e transformar-se pela renovação do seu entendimento através da palavra de Deus. Acompanhe essa leitura comigo. Os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. E temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e contra a sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida, e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito, ou um novo nascimento. Então, o que a gente entende aqui é que a Trindade desenvolve um papel importante para a caminhada e conduta do cristão. O cristão deve estar sempre andando em espírito. O cristão ele deve saber e compreender que Pai, Filho e Espírito Santo são fundamentais na sua caminhada, tanto no início, tanto no meio, quanto no fim. Nós vamos ver que o Pai é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. É o Pai que nos amou de tal maneira, como diz em João capítulo 3,16, que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos ver Jesus que se fez sacrifício vivo, se fez maldito por nós, tomou sobre si os nossos pecados, morreu, foi açoitado, morreu por mim e por você. Porém, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado e nos tornando livres do peso a qual o pecado traz. O pecado ainda é iminente, o pecado não foi excluído, o pecado ainda existe, mas Jesus nos torna livres da maldição, livres do peso do pecado, livres da ira de Deus sobre as nossas vidas. E quando ele sobe aos céus, após o terceiro dia já ressuscitado, ele manda sobre nós o seu Espírito Santo, pois bem disse ele em João 14 que ele não nos deixaria órfãos, ele não nos deixaria sozinhos. Então ele nos manda o seu Espírito Santo, que é aquele que nos transforma, é aquele que transforma a nossa natureza caída e nos torna seus legítimos filhos. O Espírito Santo significa um novo nascimento. Então aquele a qual tem o Espírito Santo, ele é consolado, ele é convencido do seu pecado, ele é convencido dos seus erros, ele é instruído pelo Espírito Santo a caminhar o caminho certo, a percorrer o caminho certo. Então o Espírito Santo é uma peça fundamental na nossa vida com Cristo. Então nós entendemos que a história humana compreende esses dois caminhos: a vida natural e a vida espiritual. Agora nós entramos na segunda parte. Meus irmãos, se você está me assistindo pelo Facebook, eu já estou encerrando o vídeo por aqui.
Mas você pode acompanhar esta aula completa no nosso canal no YouTube. Vou estar deixando aqui em cima no primeiro link, se você está me vendo pelo Facebook. Então você vai lá, clica nesse link que você vai ser direcionado diretamente para este vídeo. E você concluirá comigo este estudo maravilhoso. Nós falaremos sobre o novo nascimento. Por que precisamos nascer de novo? Por que precisamos ser regenerados? A religião em si não te faz nascer de novo. O novo nascimento e o seu processo nós entenderemos na continuação dessa aula. Então, se você quer continuar aprendendo comigo, clique no primeiro link. Você será direcionado diretamente ao YouTube e concluirá esta aula. Se você estiver clicando neste link, saiba que você concluirá esta aula. É gratuito, você não paga nada. Você somente acompanha e desfruta destes aprendizados preciosos a qual Jesus Cristo nos deixou. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu te espero na continuação desse vídeo. A paz do Senhor, fiquem com Deus. Acompanhe essa leitura comigo. Nós vamos entender o novo nascimento. Parte 2. O primeiro tópico diz assim: por que precisamos nascer de novo? Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto, e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Meus irmãos, se a gente pega a palavra de Deus e lê o que está escrito em Gálatas, nós vamos observar que o pecado ainda existe. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas 5,19, fala a respeito dos pecados e diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. E aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então aqui, o que a gente estuda é que o pecado ainda é uma eminência viva. O pecado ainda existe. E se o homem escolhe viver no pecado, ele está saindo da presença de Deus. E aquele que comete o pecado não está incluso no reino de Deus. Mas nós vamos ver que lá em Gálatas 5, capítulo 16, Paulo vem nos dizer para que nós andemos em espírito, e assim não cumpriremos a concupiscência da carne. E não cumprindo a concupiscência da carne, nós não estaremos pecando. Mas eu te faço uma pergunta: pode o crente ou a pessoa se livrar do pecado 100%? Pode alguém dizer, eu não sou pecador? Eu te digo que não, pois eu e você somos pecadores. Nós somos errantes. Mas, a princípio, nós devemos sempre fugir do pecado, fugir do erro, andar em espírito para não cumprir com as exigências que a carne nos põe. Nós somos fracos, nós não somos fortes, mas o que nos torna fortes é o Espírito Santo de Deus. A palavra nos diz em João 6 que o Espírito é o que vivifica e a carne de nada se tem proveito. É através do Espírito que nós conseguimos concluir a nossa jornada. É através do Espírito que conseguimos andar sem pecar. Ainda assim, nós podemos bater no peito e dizer, eu não peco, eu não erro, eu não tenho erro nenhum. Não, só em dizer isso você já está errando. Mas através do sangue de Cristo, você se torna uma criatura purificada. Então, o nosso ponto aqui é por que precisamos nascer de novo? Porque outrora fomos caídos, outrora fomos derrubados pelo pecado. Mas Deus mandou o seu Filho para que nós pudéssemos nos reconciliar com a sua presença. Acompanhe essa leitura. Segundo tópico da segunda parte, diz assim: a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei dos profetas e a história do seu povo.
Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que a sua alma precisava. Por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Conhecendo bem o coração deste príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Nós vamos ver que o Espírito Santo é essencial. O Espírito Santo é uma peça fundamental. Porque nós vamos ver que Jesus só começa a sua trajetória quando ele é batizado e quando é cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver que essa era a necessidade de Nicodemos. E não só de Nicodemos, mas de qualquer outro ser humano. Porque apesar de Nicodemos ser conhecedor das leis, ainda não era o necessário para a salvação da sua alma. Outrora eram oferecidos sacrifícios para a remissão de pecados. Jesus ali estava dizendo que para a verdadeira remissão de pecados só seria alcançada através de um novo nascimento, a qual isso proporcionaria uma nova vida com Cristo. Paulo nasceu de novo. Paulo teve que ser regenerado. Nós vamos ver que Paulo era um homem ensinado. Paulo era um homem instruído pelos melhores professores, Gamaliel. Nós vamos ver que Paulo era um conhecedor pleno das leis, a qual Deus trouxera para Moisés e colocou sobre o povo. Nós vamos ver que Paulo era um homem centrado. Paulo era um homem de autoridade. Mas isso não constituía a sua salvação. Isso não constituía o que a sua alma necessitava de verdade. E o que nós necessitamos é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acompanhe comigo essa leitura. Terceiro tópico da segunda parte, o novo nascimento e o seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e, simbolicamente, o seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Como o Espírito, nosso Senhor faz uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo, nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, genal, ser nascido, como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. E este processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Olha que assunto interessante a ser abordado. Através de nossa fé no que Cristo fez por nós, através da nossa fé em Cristo Jesus, é que o Espírito Santo entra e transforma as nossas vidas. Só se achega a um novo nascimento por Jesus Cristo, por nenhum outro. Nós vamos ver que lá no livro de Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhuma outra pessoa, senão na pessoa de Jesus. O homem, por si só, ele não consegue alcançar a sua salvação. O homem, por si só, ele não alcança a remissão do seu pecado. O homem, por si só, ele não consegue salvar a sua alma. Se não for por Jesus Cristo e por ação do Espírito Santo, o homem continua caído. O homem continua em sua natureza derrubada. O homem continua em sua natureza que não tem fundamento. Porque, na verdade, o que nos traz fundamentos para que nós possamos ser aquilo que Cristo quer para as nossas vidas é somente através de Cristo. O homem por si só não consegue. Olha o que Jeremias diz no capítulo 13 e o versículo 23. Jeremias 13, 23 diz: Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podeis vós também fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Ou seja, outrora nossa natureza caída, sozinhos não conseguimos nos ajustar.
O que nos ajusta para seguimento perfeito da palavra é o Espírito Santo de Deus. Unicamente, Jesus Cristo, em sua redenção, nos proporciona nova vida. Então nós entendemos que a caminhada com Cristo se inicia com o advento de novo nascimento, obra divina do Espírito Santo. Agora nós iremos para a terceira parte. Nós falaremos sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Acompanhe essa leitura comigo. Primeiro tópico, o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o Evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Neste contexto, a palavra aliança ganha relevância. Traduzida pela Septuaginta, a palavra grega diatek, de acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamentum traz essa mesma força descritiva do termo diatek. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Então, a que se vem o Novo Testamento é aquilo que nos diz lá em Hebreus 10. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 10. Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não podem nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Nós vamos entender, meus irmãos, que aquilo que foi no Antigo Testamento era apenas uma sombra do que viria, né? Continuando aqui, o versículo 2 diz: se ainda fosse, não teria deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, a cada ano se recordam pecados. Vamos pular um pouco, vamos para o versículo 9, que diz: então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita de uma vez por todas. Então, outrora, na lei de Moisés, a qual foi concedida por Deus para o povo queimava um animal, queimava um touro. Mas a própria palavra nos diz que através de um touro não seria necessário para a remissão completa dos pecados. Mas nós vamos então ver a figura de Cristo Jesus se fazendo cordeiro e morrendo pelos meus e pelos seus pecados. Este concluiria a remissão de nossos pecados através do sacrifício. O sangue dele foi derramado. E através do sangue dele é que nós fomos remidos. Através da fé em Cristo Jesus é o que nós somos transformados. Acompanhe a leitura. O tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que o seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo, né? Então, nós vamos observar que o tema principal do Novo Testamento trata-se do Filho. Nós vamos observar que a parte principal dos textos do Novo Testamento trata-se do sacrifício a qual Jesus Cristo nos fez. E através disso é o que nós, é o que eu e o que você temos de mais importante. A essência de Cristo, colocadas em nós para a remissão de nossos pecados. É somente por Cristo, é por Ele, é com Ele, é para Ele, tudo é para Ele, a glória é para Ele, porque nenhum outro faria tal sacrifício pela minha e pela sua vida. Mas Jesus suportou até o fim. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando em 3 categorias que apontavam para sua pessoa: a lei, profetas e escritos. Contudo,
O cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento, temos a promessa, no Novo, o seu cumprimento. Nesse Testamento, temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Ou seja, o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano de salvação de Deus. Olha que maravilha! Essa é a importância que nos traz o Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1, que diz assim: Paulo, o apóstolo... estou lendo Timóteo. Hebreus está aqui. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Olha que maravilha! Nós vamos entender que o Velho Testamento é a profecia, é onde nós encontramos várias faixas da profecia a respeito do Messias. Nós vamos ver Jeremias, Isaías, Ezequiel, nós vamos ver Daniel falando a respeito deste Messias. E muito mais outros, como Salmos, por exemplo, também nos retratam sobre a vinda do Messias. Mas essas eram as promessas. E nós vamos ver que a palavra de Deus, quando é prometida, ela é cumprida. Então, quando se chega no Novo Testamento, nós vemos o cumprimento do Velho Testamento. E sabendo isso, nós viemos a entender que aquilo que está ainda por vir, certamente virá. Porque a palavra foi cumprida e continua sendo cumprida todos os dias. Nós vamos ver escritos de milhares e milhares de anos atrás, que foram profetizados há milhares e centenas de anos atrás, que estão sendo cumpridos até hoje. Porque a palavra nos diz: passarão-se os céus e a terra. Todos os profetas passaram. Todos aqueles do Antigo Testamento já se passaram. Davi foi embora, Salomão foi embora, Paulo foi embora, Abraão foi-se embora. Nós vamos ver que todos eles se foram embora, já morreram, já passaram. As estruturas a quais Salomão construiu já foram embora, já se passaram. Tudo aquilo que foi construído já se foi embora. Porém, tudo novo se fez e se vem fazendo. Porém, tudo que se faz novo ainda hoje, seja construções, ou seja eu, ou seja você, nós passaremos. Mas ainda assim a palavra do Senhor não há de se passar. A palavra do Senhor ainda continua eternamente, porque passarão-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Esta palavra é eterna, esta palavra é vida, esta palavra continua conosco e continuará eternamente. Meus irmãos, nós damos término na terceira parte dessa aula e aqui eu já deixo para você uma conclusão para que você entenda a conclusão geral dos nossos estudos. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, o que começa a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Meus irmãos, nós entendemos que a início da humanidade, ela começa com Deus e precisa de Deus constantemente. Porém, o homem toma atalhos que o levam à perdição. O homem tomou decisões a qual o levou a perder a glória de Deus. Mas assim então, tendo Jesus Cristo como o remidor dos nossos pecados, Jesus vai, morre e ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus para nos preparar lugar, porque afinal, uma humanidade que outrora caída
foi justificada pelo sangue de Jesus Cristo. E para início da nossa caminhada, nós não devemos nos esquecer do que foi tratado nessa aula. Pai, Filho e Espírito Santo são peças fundamentais na vida de qualquer ser humano. O Criador não precisa de sua criação, mas a sua criação precisa do seu Criador. Um pai não necessita de um filho, mas um filho necessita de um pai. Então nós entendemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós necessitamos constantemente da sua presença em nossas vidas, para que possamos nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Meus irmãos, sejam edificados por essa aula e que a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam na vida de vocês. Eu me encontro com vocês no próximo domingo para a segunda aula que terá por tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Você não pode perder este estudo. São estudos excepcionais e importantes para a vida cristã. Não perca. Eu te espero no domingo que vem. E este foi o Projeto EBD. Se Deus não for com ele,